Eu quero chamar a sua atenção para esse tema nosso aqui. Pode liberar o tema para a gente? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Líderes dignos de confiança. E eu quero falar para você algo aqui que eu acho muito interessante, queridos. Acho que é muito importante para todos nós. E eu vou estar lendo aqui alguns textos aqui. E eu quero que você perceba, pelo menos em 3 textos que nós vamos ler na sequência, eu quero que você perceba algumas coisas aqui muito importantes aqui, tá bom? Eu vou ficar aqui para a gente ler. Acho que pode ser. Pode liberar o primeiro texto para a gente, por favor? Olha aí. 1 Coríntios 7, 6. Todos estão na versão NVI, tá? Olha o que diz. Digo isso como... Tem alguém aí embaixo? Ei, Diego, aumente mais o som aqui de baixo que eu não estou ouvindo direito. Tá bom? Bora ver. Digo isso como... Obrigado, Diego. Tá vendo? Funciona, gente. Não como... Por favor, eu quero que você repita isso para você pegar o que Paulo está falando aqui. Vamos lá, todo mundo junto. Digo isso como concessão, não como mandamento, ok? Vamos lá para o segundo texto, pode liberar. Daqui a pouco a gente vai ver uma coisa aí. 1 Coríntios 7, 12, apenas a parte A. Aos outros, eu mesmo digo isto, não... Preste atenção, vamos lá, vamos ler tudo. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Ok, vamos lá para o terceiro texto. 1 Coríntios 7, 25. Prestaram atenção que estou só no capítulo 7, ok? Na mesma versão, olha aí. Quanto aos solteiros, não tenho mandamento do Senhor. Isso quer dizer que o negócio vai estar solto a partir de hoje? Não está nada, seu menino. Eu espero que alguém tenha se alegrado no Senhor, por favor. Vamos lá, todo mundo, vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3, já. Quanto aos solteiros, não tenho mandamento do Senhor. Ok. Muito bem. Prestaram atenção nos 3 textos que nós lemos? O primeiro texto, aí Paulo diz assim, digo isto como concessão, não como mandamento. A palavra concessão aqui, ela é a palavra que ela vem do verbo do conceder, consentir, permitir, ok? Paulo disse, olha, eu digo isto como uma permissão minha, da minha parte. Estou permitindo, estou concedendo, estou dando esse direito para fazer isso. Mas eu quero deixar muito claro, eu não tenho isso claro como um mandamento do Senhor para eu dar. Ok? Ele está deixando claro isso. Aí ele continua dizendo, aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Eu mesmo digo isto, não o Senhor. Aí viria a pergunta, gente, olha aqui para mim. Vamos ler o terceiro texto. Quanto aos solteiros, não tenho o mandamento do Senhor. Aí olha aqui para mim. Como é que iria funcionar esse negócio aqui? Paulo diz, olha, eu não tenho mandamento sobre isso, então eu vou permitir. Aí ele continua falando, olha, aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Aí a pergunta é, Paulo está em desobediência? Pense comigo isso, Paulo está em desobediência? Porque já que ele está dizendo, não é o Senhor que está dizendo, é eu que estou falando. Eu quero que você reflita sobre isso aqui, que é muito importante. Não sei se você já tinha parado um dia para ler 1 Coríntios 7, e você perceber isso aqui que Paulo fala aqui. Aonde eu quero trazer você, para você entender uma coisa aqui. Que no capítulo 7, especificamente no capítulo 7, você pode achar em outras partes, eu não estou aqui dizendo que é o único, mas eu quero chamar a sua atenção para esse capítulo 7. Você vai ver no início do primeiro versículo, Paulo dizendo o seguinte, disse, quanto ao que me escreveste, então eles escreveram fazendo questionamento, perguntas. Quanto ao que me escreveste, aí ele vai discorrendo e dizendo o que ele escreveu, ok? Agora, perceba uma coisa que eu quero falar aqui. No capítulo 7,
de forma muito clara, o apóstolo Paulo, ele tem a humildade para separar o que é concessão, opinião, parecer ou conselho dele daquilo que é mandamento explícito do Senhor. Entenderam o que eu li agora aqui? Vou repetir, pegue isso aí que é muito importante. Isso aqui é uma chave aqui, vou repetir. Neste capítulo 7, de forma muito clara, o apóstolo Paulo tem a humildade para separar o que é sua concessão, ou opinião, ou parecer, ou conselho, daquilo que é mandamento explícito do Senhor. Você vai perceber, ao ler com calma o capítulo 7, você vai dizer, olha, com relação a isto, eu não tenho mandamento do Senhor, porém eu dou a minha opinião. Aí em outra parte você vai ver dizendo, olha, disto aqui eu tenho mandamento. E ele fala o mandamento. O que eu quero que você perceba aqui é que não é um contraste, não é uma desobediência de Paulo naquilo que ele não tem um mandamento. Ah, o Senhor não falou, mas eu falo. Você vai entender no decorrer disso aqui que eu vou estar falando, que não está se tratando de uma desobediência de Paulo em relação a determinadas coisas que o Senhor não falou, ok? Quanto a isso eu dou o meu parecer, a minha concessão, não o Senhor, tá bom? Pegue isso aí para você entender isso aqui, que eu acho tão importante isso aqui, porque é muito importante nós observarmos essa diferença aqui, entre aquilo que é a sua opinião, o seu parecer, a sua concessão, o seu conselho, daquilo que é o mandamento claro, explícito do Senhor. Por que é importante isso? Preste atenção, porque concessão, ou opinião, ou parecer, ou conselho, eles são negociáveis. Ok? Vou repetir. Concessão, opinião, parecer ou conselhos, eles são negociáveis. Eles são merecedores de julgamento, de discernimento, de reflexão, de análise por parte daqueles que estão recebendo de nós. Você entende? Estão comigo aí? Caminhe comigo aí, por favor. Se aceitarem, pastor, ótimo. Se não aceitarem, manda embora. Não, brincadeira. Mas quando você deixa claro, ei, isso aqui é um conselho, é a minha opinião, é o meu parecer. E se aceitarem, maravilha, porque eu estou dando com a melhor das intenções, ok? E se não aceitar, eu não vou fazer biquinho, eu não vou olhar com cara feia, eu não vou disciplinar, porque é uma concessão, é uma opinião, é um conselho, é um parecer, ok? Agora, caminhe nesse outro ponto, mas os mandamentos não são assim, por quê? Porque os mandamentos do Senhor, eles são inegociáveis. Concessão, parecer, opinião, conselho são negociáveis. Mandamento não. Os mandamentos do Senhor, eles são inegociáveis. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui. Olha aqui para mim. 1 Coríntios 7, 19. Olha, ainda no capítulo 7, gente. Olha o que Paulo diz. A circuncisão, vamos lá, gente, por favor. A circuncisão, tampouco há. Paulo está negociando o mandamento aqui? Não. O que é a circuncisão? Você já sabe, né? A circuncisão nada é, tampouco a incircuncisão. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Por que, Paulo? Porque os mandamentos, eles são inegociáveis. Opinião, parecer, concessão, conselho são negociáveis. E a pessoa, ela pode parar, sabe, seja para julgar, seja para discernir, sabe, refletir sobre aquilo, analisar. Ela vai ter esse direito para isso. Mas quando eu digo, olha, isso aqui não é minha opinião, isso aqui não é meu conselho,
Não é minha concessão, não é meu parecer. Isso aqui é um mandamento. Eu quero lhe provar que é um mandamento aqui. Ó. Você pode até negociar, mas isso é para ser inegociável. Ok? Estão comigo ainda aí? Tá. Então aqui, por que assim? Porque não está se tratando de uma questão de gostar ou não. É uma questão de obediência ou de desobediência aqui. É preto no branco, é de uma forma muito clara isso aqui, queridos. Então, olha, agora eu quero passar para outro texto aqui. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 25. Tá? Todos no capítulo 7, na NVI de novo. Vamos ver o que Paulo diz aí. Olha o que Paulo diz. Não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia do Senhor, Opa! Aí o parecer dele já começou a ter mais peso. Está sentindo que está mais pesado? Porque antes era, puxa, eu vou refletir isso aqui, Paulo. Diz, olha, só quero te dizer uma coisa. Eu não tenho mandamento, mas eu quero te dar o parecer meu como alguém que, pela misericórdia do Senhor, se tornou digno de confiança. Tá? Aí mais, se isso não tivesse tanto peso, aí Paulo, eu vou adiantar aqui um texto aqui, quero que você me ajude aí. Pegue 1 Coríntios 7,40, por favor. Está mais embaixo aí. 1 Coríntios 7,40, também na NVI. Olha o que Paulo diz. Na minha opinião, ela seria mais bem-aventurada se permanecer como está. E penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Você sabe o que ele está dizendo? Ó, com toda humildade, não jogue fora o meu parecer. Vocês estão entendendo? É como se Paulo tivesse dito, gente, não jogue fora o meu parecer, a minha opinião, o meu conselho. Sabe por quê? Porque eu alcancei a misericórdia para me tornar digno de confiança. E eu penso que eu tenho o Espírito de Deus para estar falando essas coisas. Aí a gente vai perceber que há um peso neste conselho dele, nesse parecer, nessa opinião, nessa concessão, nesse conselho. Há um peso grande, porque já está trazendo aqui mais luz sobre isso aqui, tá? Ele está trazendo mais clareza sobre isso aqui. Mas eu quero voltar aqui para esse ponto que ele fala aqui, olha. Eu quero atentar junto com você para isso, porque ele diz, olha, não tenho mandamento, volte para o versículo de novo, por favor. 1 Coríntios 5, 27, 25. Olha o que Paulo diz, não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer. Qual é o verbo parecer? Ou seja, ele está dizendo, eu dou a minha visão, o meu julgamento sobre isso, a minha opinião, o meu discernimento em relação ao que deve ser feito, o meu conselho. Entende? É tipo assim, Paulo, vocês me falaram isso, eu vi isso, eu estou dando a minha visão, o meu julgamento, o meu parecer, a minha opinião, o meu conselho sobre isso. Entende? É como ele está, mesmo, olha, é como Paulo, olha a consciência. Mesmo, é como se Paulo estivesse dizendo, mesmo consciente, perdão. Tá, estou calmo. Aleluia. Mesmo consciente que eu não tenho o mandamento do Senhor sobre isto, mas eu quero dar o meu parecer como alguém que tem o Espírito de Deus. Eu quero dar o meu parecer como alguém que alcançou misericórdia para ser digno de confiança. Então você vai perceber, Paulo, rapaz, eu achava que só o mandamento tinha esse peso, mas com tudo isso que você está falando aí mesmo, você já me convenceu que, colocando na balança o mandamento e essa tua simples opinião, eu vou ficar com os dois. Eu vou ficar com o mandamento, vou ficar com esse teu parecer aí, com essa tua concessão, que é muito forte isso. Continue comigo aqui, por favor. Olha aqui. Eu quero chamar você comigo para você dar atenção para essas palavras de Paulo. Olha o que ele diz, só essa segunda parte. Mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia do Senhor, é digno de confiança.
confiança. Paulo, ele está nos afirmando que ele só se tornou digno de confiança por causa da misericórdia do Senhor. Paulo, antes disso, ele não está batendo no peito e dizendo: olha aí, gente, eu quero me tornar o confidente de vocês. Olhem para mim e me considerem digno de confiança. Não. Ele está dizendo: eu só me tornei por causa de uma coisa. Foi por causa da misericórdia do Senhor. Você vai ver isso em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Você vai ver Paulo dizendo o seguinte: sou grato para com aquele que me considerou fiel, designando para o ministério. Eu que no outro tempo era blasfemo, insolente, perseguidor, mas alcancei misericórdia, pois eu fiz isso na minha ignorância. Então Paulo, ele é muito consciente que ele não era digno, não era merecedor. Até quando ele vai falar na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai mencionar: Jesus ressuscitou, apareceu para Pedro, apareceu para Tiago, apareceu para os 11, aí depois ele apareceu já por último para mim, como que um nascido fora de tempo. Alguém que não era nem digno de ser chamado apóstolo. Então ele é muito consciente que não é por mérito. Eu me tornei digno de confiança por mérito. Não, ele diz: foi por misericórdia do Senhor. Amém, queridos? Ele fala: foi por misericórdia do Senhor. Aí deixa eu estender isso aqui para você entender melhor isso aqui. Porém, além da misericórdia do Senhor, escute isso, para sermos líderes dignos de confiança diante dos homens. Tem uns nãos aqui. Vou repetir. Porém, além da misericórdia do Senhor, para sermos líderes dignos de confiança diante dos homens. Primeiro não. Tem aí? Tem algum não aí? Não. Não devemos ser iracundos. Alguém sabe o que significa isso? Se irá com facilidade. Não levar desaforo para casa. Querer é a síndrome de Elias. Querer pedir fogo do céu para consumir todo mundo. Os filhos do trovão, Tiago e João. Senhor, você quer que desça fogo do céu para consumir todo mundo? Não, queridos, isso aqui é muito sério. Você sabe em que momento isso tem um peso muito grande, que pode ter na minha e na sua vida, principalmente como líderes? É quando nós somos contrariados. É quando esse parecer, é quando essa concessão, é quando esse conselho, é quando essa opinião é contrário àquilo que a gente acredita que é o certo. Isso é rebeldia, não quer nem aceitar o meu conselho. E olha quantos anos eu estou na frente dele. Olha esses cabelos brancos aqui, rapaz, nem respeitou isso. Você entende? Nessa hora, como diz outro, dá vontade de sair do salto. Dá um rabo de arraia. Você entende? É uma hora dessa é que é provado quão digno de confiança nós somos ou nós queremos nos tornar. Então, vou repetir: além da misericórdia do Senhor, para sermos líderes dignos de confiança diante dos homens, primeiro, não devemos ser iracundos. Segundo, não devemos guardar ressentimentos. Eu estava falando com uma pessoa, acho que ontem, a pessoa estava me falando por telefone, conversou comigo, ligou falando uma situação. Eu disse: olha, eu vou lhe dar duas opções para isso aqui. Uma, se você conseguir resolver só você e Deus isso, resolva. Mas ao resolver, quando você, tipo assim, você sair do seu quarto, trate aquela pessoa como se nada tivesse acontecido. Porque não adianta: não, eu vou resolver em Deus. Aí quando tu passa por aqui, bicudo, não vale. Você entende? Não, está tudo bem, mas passa de largo.
ou eu resolvo só eu e Deus, e depois que eu sair do meu quarto, eu vou viver com graça, misericórdia e amor no horizontal, ou então eu vou precisar fazer a segunda coisa. O que é? Se teu irmão pecar contra ti, vai tu só ter com ele. Se você não consegue resolver em Deus, então vá lá e resolva só você e ele, só você e ela. Por quê? Porque senão vai ficar o ressentimento. E você sabe, o maior problema não é ter o ressentimento, é crescer a raiz de amargura. Você entende? Porque o mais sério não é o que aparece, é o que está pro fundo. Porque você pode ver, tem muito mato que a gente vai arrancar, pega bem um toquinho dele aqui. Arrancou, mas a raiz ficou lá embaixo. Você entende? Então isso é muito sério. Vou repetir. Porém, além da misericórdia do Senhor, para sermos líderes dignos de confiança diante dos homens, terceiro, não devemos nos envolver em contendas. Não devemos ser briguentos. Devemos ser inimigos de contendas. Inimigos de briga. Meu amado, misericórdia. Diga misericórdia. Diga mais forte, misericórdia. Além da misericórdia do Senhor, para sermos líderes dignos de confiança diante dos homens. Quarto, não devemos nos envolver em fofocas. Não devemos ser linguarudos, fofoqueiros, mexeriqueiros. Você entende? Então, queridos, isso aqui é muito sério. Estou lhe falando de algumas coisas que a Bíblia ela é muito clara em nos exortar a esse respeito. Além da misericórdia do Senhor para sermos líderes dignos de confiança. Número 5, não devemos nos meter na vida dos outros sem ser convidados. Pois é. Tem convite? Me mostra. Não tem? Então fica aí. Então, olha, eu acho, você está percebendo que esses nãos está relacionado ao nosso relacionamento horizontal. Você entende? Ao nosso relacionamento entre irmãos, da comunidade, esse viver aqui. E são parte tão importante daquilo que nós estamos hoje vivendo no Senhor e que nós precisamos ter muito cuidado. Sexto, não devemos proceder com parcialidade. O que é isso, pastor? É quando a gente favorece um e prejudica o outro. Não agir com parcialidade, não ser parcial no que diz respeito a uma situação, né? O que é o correto é ver os dois lados da moeda. Lembre-se de uma coisa, olhe para o seu celular, olhe para uma moeda, você vai ver que tem a cara e tem a efígie. Toda moeda tem dois lados, então não olhe só para um lado e despreze o outro. Isso fala muito de parcialidade. Vamos mais adiante. Mas, tenho mais aí. Mas, devemos ser cordiais e amorosos para com todos. Devemos ser, lembra, tem o não, mas devemos ser cordiais e amorosos para com todos. E lembre-se, com relação à questão desse amor, queridos, Romanos capítulo 5, versículo 5, Paulo vai dizer que o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Amém? Continue, tá, primeiro, mas devemos ser cordiais e amorosos para com todos. Continuando, devemos expressar sabedoria divina, tanto no ouvir como no falar. Expressar sabedoria divina, tanto no ouvir como no falar. Meu Deus do céu, quanto eu preciso disso. Quanto nós precisamos disso, como líderes. Sabe, expressar sabedoria, como é que eu vou ouvir? Isaías, ele vai dizer, acho que é no capítulo 50, ele vai dizer, o Senhor me deu ouvidos de erudito. O Senhor me deu língua de erudito.
ouvido de erudito, língua de erudito. Ouvido de erudito para saber ouvir, mas língua de erudito para saber falar. Então, nós necessitamos dessa sabedoria divina. Aí Tiago vai lá nos dar aquele conselho sábio da parte do Senhor, no capítulo 1 da carta dele. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que Ele a dá liberalmente. Vamos lá para esse outro ponto, tá? Dentro desse mais. E devemos ser cheios do Espírito Santo, e a palavra de Deus deve habitar ricamente em nossas vidas. Devemos ser cheios do Espírito Santo, e a palavra de Deus deve habitar ricamente em nossas vidas. Eu quero chamar a vossa atenção aqui. Atentem para essas duas últimas características de um líder digno de confiança. Ele diz: primeira, devemos expressar sabedoria divina, tanto no ouvir como no falar. E outra, e devemos ser cheios do Espírito Santo, e a palavra de Deus deve habitar ricamente em nossas vidas. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que é importante aqui, escute. Por que eu estou destacando essas duas características? Guarde isso aqui que eu vou lhe dizer. Por quê? Guarde isso aqui. Porque onde não há um mandamento claro do Senhor para servir de norte, de rumo, direção, aplicamos os princípios bíblicos, e somente assim nossas opiniões, pareceres ou conselhos serão aceitos pelos outros, pois pela misericórdia do Senhor eles nos veem e nos aceitam como líderes dignos de confiança. Escuta aqui, preste atenção. Se eu tenho um mandamento do Senhor, é uma coisa, eu tenho um mandamento e já estou claro. Mas se eu não tenho um mandamento, e eu quero que a minha opinião, que a minha concessão, o meu conselho, o meu parecer, seja algo que expresse essa confiança, eu vou precisar, sabe o quê? Aplicar princípios aonde não tem mandamento. Porque deixa eu lhe dizer, quem já leu aquele versículo na Bíblia que está escrito assim: não fumarás? Quem já leu? Levante a mão que eu vou dar uma garrafada. Manda, levanta. Sabe por quê? Porque não tem isso na Bíblia. Não beberás. Você entende? Não tem um mandamento explícito. E aí? Como é que fica? Ah, pastor, então, de vez em quando, né? Tudo na irmandade, né? Só não pode embriagar. Uma cervejinha. Ainda mais que agora inventaram sem álcool, né? Sem açúcar, né? Um whiskyzinho, né? Não pode sair, mas dentro de casa pode. Aí, como é que fica, gente, isso aí? Sabe o que Paulo vai dizer? Elson, eu não tenho o mandamento do Senhor para falar sobre isso. Porém, como alguém que alcançou a misericórdia do Senhor para ser digno de confiança, porém, como alguém que tem o Espírito de Deus, eu vou compartilhar minha concessão, opinião, parecer, conselho. Baseado em quê, Paulo? Nos princípios. Porque o mandamento ele acaba sendo muito restrito, mas o princípio ele é abrangente. Você entende? O princípio ele consegue ser abrangente e alcançar muito mais do que o mandamento, porque o mandamento ele vai dizer isso aqui. Mas o princípio ele vai abranger áreas que você não vai encontrar talvez na Bíblia um mandamento. E isto aqui é tão sério e tão importante para a gente, escute. É tão importante para a gente entender isso aqui. Eu quero ler, já li isso aqui, escute isso aqui. Um mandamento bíblico é uma ordem direta, específica e literal dada por Deus, exigindo obediência objetiva, enquanto que um princípio bíblico é uma verdade fundamental ou um valor que revela a vontade e o caráter de Deus. Olha essa frase aqui que a gente tem aqui. Libere para a gente aí, tem uma frase, acho que tem, né? Tem? Não tem? Não tem? Nós não lê.
Nós lê aqui. Escute, os princípios servem de base para os mandamentos e orientam nossas decisões onde não há uma regra exata. Vou repetir para você pegar isso aqui. Os princípios, lembra, servem de base para os mandamentos e orientam nossas decisões onde não há uma regra exata. Igual um homem lá no Pará, o tio de uma irmã da nossa igreja, fumava muito, fumava muito. Aí um dia a sobrinha dele chegou com ele: tio, quem é minha sobrinha? Queria falar: tio, pare de fumar, tio. Pare de fumar, você vai acabar lhe matando, e aconselhando, e falando, tal, assim. Ele disse: minha filha, mas não é pecado fumar. Por quê, tio? Porque está escrito na Bíblia. Meu pai, ela não tinha mandamento para dar, mas ele tinha mandamento para continuar fumando. Ele disse: mas está escrito na Bíblia. Disse: o que está escrito na Bíblia, tio? O que entra pela boca não contamina um homem. Isso está em Mateus capítulo 15. Sério. Está em Mateus capítulo 15. Mas o que está acontecendo lá? Ele está tirando, olha aqui para mim. Acho que vocês já me ouviram falando isso, guarde isso aqui, por favor. Ele está tirando um texto do seu contexto. Eu aprendi em 99 no seminário, com o nosso professor. Texto sem contexto gera pretexto. O texto está aqui, o contexto está onde, pastor? Em cima e embaixo. E eu preciso trabalhar em cima do contexto para não gerar pretexto. Porque o que ele está falando lá é sobre o comer sem lavar as mãos. Que os fariseus viram os discípulos apanhando espigas e comendo lá. Vossos discípulos comem sem lavar as mãos. Aí Jesus vai dar uma aula para eles lá, que não convém falar aqui tudo, mas leia o capítulo 15 de Mateus, que você vai ver isso lá de uma forma muito clara. Tá ok? Escute isso aqui. Todo líder digno de confiança é cheio do Espírito Santo e é cheio da palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém aí? Vou repetir de novo. Todo líder digno de confiança é cheio do Espírito Santo e cheio da palavra de Deus. Pois onde não houver um mandamento claro do Senhor, ele vai aconselhar baseado nos princípios bíblicos que ele conhece. Você entende? Eu não tenho mandamento, mas eu tenho princípios. Não tenho, Paulo está dizendo: olha, eu não tenho um mandamento claro sobre isso. O Senhor não me disse uma coisa clara, isso aqui, mas eu tenho princípios. E como alguém que tem o Espírito de Deus, como alguém que alcançou misericórdia para ser digno de confiança, eu me sinto na liberdade, é como se ele estivesse dizendo: eu me sinto na liberdade de compartilhar com vocês o que eu penso a esse respeito. E preste atenção, se eles estão pedindo o parecer de Paulo, é porque eles já manifestavam essa confiança na pessoa de Paulo. Porque você vai ver, como eu disse no início lá, capítulo 7, versículo 1, quanto ao que me escrevestes. Aí ele começa a responder. Começa a responder as perguntas, os questionamentos dele a respeito dos assuntos lá. Ok? Agora eu quero ler um texto que para mim ele é muito desafiador. Eu quero ler com você Malaquias, capítulo de número 2. Eu quero que você anote esse texto também, tá? Malaquias capítulo, estamos chegando, é o último texto que nós vamos ler, tá? Malaquias capítulo 2, eu quero ler com você do versículo 5 até o versículo de número 9. Malaquias 2, de 5 a 9. Olha o que diz a palavra. Olha o que o Senhor fala através de Malaquias para o povo, o seu próprio povo. Na aliança que fiz com eles, eu lhes prometi vida e paz. Fiz o que tinha prometido para que eles me respeitassem. E de fato, eles me respeitaram e temeram. Ensinavam sempre o que era digno, o que era direito e nunca o que era errado. Viviam em paz comigo, faziam o que é certo e ajudaram muitos a deixarem o quê? O caminho da maldade. Os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito e todos devem pedir conselhos a eles para saber o que é direito,
pois os sacerdotes são mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. Mas agora vocês, sacerdotes, estão saindo do caminho certo, e os seus ensinamentos já fizeram muitas pessoas perecerem. Vocês estão quebrando a aliança que fiz com os sacerdotes. Por isso, eu vou fazer com que o povo os despreze e rejeite, pois vocês não me obedecem, e quando julgam causas, não tratam a todos com justiça. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Gente, imagine aqui esses sacerdotes, os levitas, vivendo aqui no meio desses dois tempos. Vocês um período viveram assim. Eu podia contar com vocês. O ensino de vocês conseguiu tirar muitos, livrar muitos do pecado, da maldade, porque vocês andavam na justiça, faziam e ensinavam o que era certo, mas depois vocês saíram. E aí, ao invés de estar fazendo o que vocês faziam antes, hoje o ensino de vocês tem levado muitos a se apartarem de mim, a praticarem o que é errado. Aí ele diz, olha, os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. E os homens devem vir até eles para consultarem o Senhor. É como se fosse assim, eles vão até eles, ou eles vão ter, primeiro, um mandamento do Senhor, ou eles vão ter um princípio bíblico para aconselhar. Quem está comigo aqui, eu estou falando, gente? Você entende? Ou eles vão ter um mandamento, que é a ordem. Tenha primeiro um mandamento. Pastor, mas eu não tenho mandamento para isso. Se enriqueça da palavra. Se enriqueça. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se enriqueça. Porque na medida em que você se enche, se enriquece da palavra. Lembre-se, a boca fala do que o coração está cheio. Nós vamos ser conhecidos, queridos, como líderes. Uma das formas é por aquilo que nós ensinamos, é por aquilo que nós transmitimos. E eu estou deixando isso aqui para você e para mim, porque nós estamos caminhando pela graça de Deus, nós estamos crescendo, e o Senhor tem confiado pessoas em nossas mãos, sim ou não, gente? Tem confiado liderados, tem confiado ovelhas, tem confiado discípulos, e você já sabe disso, mas não custa nada de lembrar. As pessoas, elas querem saber o seu parecer sobre situações. Elas querem saber a sua opinião. Elas querem saber se você conhece as Escrituras. Se você vai ter um mandamento, ou se você... eu não tenho mandamento, mas você tem princípios? Eu não tenho mandamento nem princípio. Está mal. Por quê? Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Você entende? Deve guardar o conhecimento, deve guardar o mandamento, mas deve guardar os princípios também, porque ele sempre vai precisar usá-los em favor das ovelhas que o Senhor lhe confiou. Amém?